Fala pessoal, estamos estreando aqui o nosso canal Meu Petcast e nós vamos falar a respeito de tudo que é relacionado ao mundo animal. Vamos falar de cães, gatos, aquarismo, saúde animal e também o mundo agro, tá? Que eu acho que é muito importante. E para a gente começar o nosso canal e o nosso primeiro programa com chave de ouro, vamos falar a respeito de cães. E eu não poderia deixar de falar de um cachorro que eu amo, que eu adoro, que eu tenho desde os meus 13 anos de idade, que é o pastor alemão. E para a gente começar a falar dessa raça maravilhosa, uma das mais populares, se não a mais popular do mundo, eu trouxe aqui meu amigo Dimas, do canil Vox Miners. Certo, Dimas? Obrigado por você ter arrumado um espaço na sua agenda, que a gente estava tentando aí, a gente conseguiu casar as agendas e iniciar esse programa. Só que o Dimas, pessoal, ele é um criador de pastor alemão, mas é um pastor alemão diferente, que nós vamos estar falando no decorrer do programa. Beleza? E o Dimas, e a gente não pode começar a construir uma casa a partir do telhado, a gente tem que começar do alicerce. Então, assim, uma coisa que eu queria perguntar para você, vamos falar a origem do cachorro. Então, tá certo que tem um monte de programa que fala, tudo, mas o pessoal quer saber, tem muita gente que tem dúvida. Então, assim, eu queria ver você dar uma pincelada, como que foi a origem do cachorro, quem que introduziu o cachorro, e no começo, qual era o objetivo da raça? Joia. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer participar, ainda mais do primeiro episódio, né? Isso, vai trazer muita sorte para nós aqui. Muitos episódios aí de sucesso. Ale, vamos lá, o pastor alemão é legal falar sobre isso, a origem dele. Ele é uma raça que iniciou-se em 1899, né? A gente coloca como data, pelo capitão da cavalaria Max von Stephanitz. Sim. A base desses cães eram cães pastores da época, na Alemanha. E então eles selecionavam cães que trabalhavam com pastoreio. Mas por ser, né, um capitão da cavalaria, nosso amigo, eles perceberam esse aí, o Max von Stephanitz. Eles logo falaram, bom, nós queremos um cão mais completo, um cão que sirva como o cão tradicional que a gente tem hoje de polícia, um cão de guerra, um cão de faro, um cão de proteção, um cão de obediência, né? E aí eles começaram a colocar alguns testes, criaram o Schutzhund na época, que era uma prova, onde nessa prova tinham 3 sessões, o faro, a obediência e a proteção, e os cães eram selecionados. Então, o que hoje é um esporte, né, hoje chamado IGP, iniciou-se com o Schutzhund e era uma ferramenta de seleção. Então, esses cães, eles participavam dessas provas e aí eles eram avaliados e os melhores cães, eles eram usados na reprodução. Uhum. Então, um fato assim também curioso é que um pouco antes, né, coisa de uns 5 anos antes do Max von Stephanitz iniciar a SV e o programa de seleção dele, já tinha tido uma tentativa, Sociedade Philax chamava, de iniciar um processo de seleção com o pastor alemão. Mas ele durou apenas 2 anos e aí algumas pessoas, né, queriam o cão de trabalho, um cão de função, mas alguns desses fundadores queriam já que o cachorro fosse bonito, que critérios de beleza fossem também ou mais importantes do que a função. E aí, por essa desavença entre esse grupo, essa sociedade Philax durou apenas 2 anos e findou. E aí depois veio o Max Stephanitz e pegou esse movimento e levou adiante. Tá? Legal. E ele também, eu estava fazendo umas pesquisas, ele foi o primeiro que registrou o cachorro dele, fez o registro, ele fundou lá o clube. Studiebook da raça. Ele fundou com Arthur Mayer. O cachorro dele, hein? Iniciaram a SV, né? Que é a Sociedade Alemã do Pastor Alemão. E eles iniciaram o Studiebook, que é um livro de registros, né, da raça. E esse cão, Horan von Grafá, foi o primeiro cão, né? Ele era o Hector Linkensheim. E aí foi rebatizado. Eles foram até uma história curiosa, assim, eles estavam já querendo, tinha esse tipo físico e tudo, eles sabiam que eles queriam, mas não tinha o cão. E eles foram a uma exposição e aí encontraram esse cão e falaram, pô, é esse o perfil que a gente quer, um cão cinza, escuro, grande, tinha um bom temperamento, compraram esse cão e aí rebatizaram ele de Horan von Grafá e colocaram ele como o primeiro cão, né, o primeiro pastor alemão registrado da história. Legal. E você vê, tem uma diferença muito grande do que você vê na época com os dias atuais, né? Exato, porque era um cão estritamente funcional nessa época, né? Então essa morfologia dele é uma morfologia funcional.
Sim. Aí, a partir desses 120 anos aí, 125 anos de seleção e de criação, esse padrão foi mudando, parte em questão de beleza e parte em questão de funcionalidade. Mas o que a gente mais vê é que mudou a estrutura morfológica pensando na beleza do cão, de fato. Né? Sim. E essa questão de... Assim, até o capitão lá, qual que é o nome dele? Max von Stefanides. Exato, eu não decorei ainda. Começou a ter uma divisão. Tipo, uma filosofia de cães funcionais tendeu aí para um lado e o pessoal da exposição tendeu aí para o outro lado. Até você me ensinou na estrutura, exposição. E assim, o cachorro é o mesmo, o pastor alemão é o mesmo, é uma raça única, só que teve uma ramificação. Né? E assim, o pessoal fala assim muito, a questão de estrutura, morfologia, a linha de trabalho também busca a estrutura e a morfologia. Lógico que você tá... a sua preocupação maior é temperamento e funcionalidade. Então é assim, os cães de linha de trabalho estão dentro daquele padrão do CBKC, CBKC e tem a FCI, que é a internacional. Aí a CBKC é quem representa a FCI no Brasil. Isso. E no pastor alemão, a gente tem a VUSV, que é a mundial. Certo. A SV, que é a alemã. E o CBPA, que é o Clube Brasileiro do Pastor Alemão, que é quem representa a entidade mundial do pastor alemão no Brasil. Entendi. Mas aí você procura deixar dentro desses padrões? Como que funciona? Padrão. Então, primeira coisa é que assim, essa questão dessa diferenciação, né? Algumas pessoas priorizarem morfologia e outras priorizarem funcionalidade, acontece em várias raças. Rottweiler, Border Collie e até em outras espécies como cavalos, por exemplo. O quarto de milha. Manga larga. Exatamente. Então não é mérito exclusivo nosso do pastor alemão. Mas quando a gente pega o padrão do pastor alemão, o desenho e o que é escrito no pastor alemão, os cães estão dentro do padrão. Tanto os cães de trabalho quanto os cães de exposição. Entendi. Diegão, coloca para nós aí só vamos dar uma ilustrada com a evolução do... Exato, se é mais ou menos isso. Dimas, me fala um pouquinho assim dessa evolução do cachorro. Você vê que deu uma mudada grande, né? Do início dos anos 1900, né? Isso. E até os dias de hoje, aqui tá 2009. Então, para você ver, né? Como que o ser humano consegue mexer na genética do cachorro. E isso daí, lógico, você vai buscar o aprimoramento da raça, você vai buscar o melhor do cachorro, mas você tem que estar preocupado para funcionalidade, assim, no modo não prejudicar tanto o cão, né? Exato. A gente vê que teve uma mudança aí bem considerável. Bem considerável. Se você for olhar de 98 até 2009... e se pegarmos ainda de 2009 até 2024, ainda essa mudança aumentou. Tá até mais acentuado. O cachorro, a linha superior permanece mais ou menos como a gente vê ali. Sim. Mas a gente vê um cachorro, às vezes, até um pouco mais pesado do que esse que a gente vê na foto, né? Então, o pessoal usa, né, até como a evolução do cachorro. Exato, você vai falar... Para mim é um pouco complexo essa questão. Eu acho lindo o cachorro de exposição, eu já tive cães, né, de exposição, participo de exposição, mas como veterinário e como o que eu procuro no cão, que é um cão que tem a sua função, né? Por que o pastor alemão? Por que eu escolhi o pastor alemão? Eu já criei várias raças, mas por que eu gosto do pastor alemão? Porque ele me agrada como companheiro, é um cachorro muito legal de ter, mas ele também é um cachorro que serve para guarda. Né? E para ele desempenhar a função de guarda, não só na minha casa, mas, por exemplo, como um cão de polícia, o cachorro precisa ter uma constituição anatômica que propicie, né, que facilite isso. E aí, quando a gente vê essa evolução, a gente percebe que o cão de 2009 ali, por exemplo, ele não tem uma morfologia que ajuda ele nessa função. Por exemplo, é um cachorro que, para salto, né, por que procuraram isso, essa conformação? Porque é um cão que, na movimentação ao trote, ele é um cachorro que tem um trote fluido, com ele uma vai cobrir mais e gastar menos. Né? Exatamente. Maior, melhor, né? Um aproveitamento melhor ao trote. Mas ele, na minha concepção e no que eu procuro na minha criação, ele não é um animal exclusivamente de trote de pista. Ele é um cão que ele precisa saltar, ele precisa, né, saltar, de repente, um obstáculo, ele precisa saltar para pegar alguém,
Se a pessoa, por exemplo, esquivar em um ataque, ele tem que rapidamente tomar a direção Retomar de volta, a direção. retomar. E aí, essa morfologia que a gente vê hoje, um pouco de exagero, na minha opinião, Sim. não ajuda ele nisso. Então, quando a gente fala, é uma evolução. Para mim, a evolução, ela foi até certo ponto e depois tornou-se um exagero. Mas algo legal que eu vejo é que, assim, hoje, né, eu até estou fazendo um acompanhamento, eu tenho que fazer 10 acompanhamentos para ser juiz de criação também. Sim. Então, eu tenho acompanhado juízes durante os julgamentos e eles têm uma preocupação, né? Parece que relação a isso. Eles estão querendo dar uma aumentadinha na altura, no traseiro dele, uma coisa assim, né? A altura é até uma outra coisa que a gente está tendo um controle para que os cães não fiquem tão grandes, porque eles estão ficando muito grandes. O meu ficou também. grande, o meu ficou com 68 de cernelha. O ideal Eu dei um suplemento, eu achei que ele tava pequeno, aí o cachorro... É a coisa mais linda. Chama atenção tudo, mas aí bate naquele quesito da mobilidade, da agilidade do cachorro. Exato. De novo a gente vai pra beleza, né? Que Sim. é bonito um cão Nossa, grande, todo eu mundo ando com gosta. ele na rua, todo mundo... É bravo? Eu falo, não, é bravo. Mas ele acaba perdendo um pouco na funcionalidade dele, porque ele cansa mais rápido. Sim. Né? Ele tem algumas dificuldades e até questão de articulações e tudo mais com o tempo, né? Porque um cão mais pesado, ele tende a sentir isso mais precocemente. Então tem o padrão da raça, que são 60 a 65 centímetros de altura de cernelha para o macho. E o ideal é que ele fique nisso, né? E aí eu fazendo esses acompanhamentos com juízes, então, como eu falei, eu vejo que o pessoal já tem essa preocupação para os cães terem ligamentos mais firmes, para não excederem na altura, né? E também no temperamento, porque como a seleção foi baseada muito em aparência e a parte que é feito um teste, por exemplo, lá onde o cão tem que morder, a proteção e tudo mais, foi colocado meio que em segundo plano, e hoje alguns cães têm uma dificuldade até mesmo em morder naquela situação da seleção. Então, o pessoal tem chamado bastante atenção na criação, orientado para que essa parte do temperamento também seja selecionado de uma forma mais... com uma atenção maior para isso, né? Para essa questão da seleção e não colocado como segundo plano. Priorizado a questão do temperamento. Eu não tinha muita noção disso. Com o tempo que eu fui pesquisando, estudando, tudo, essa questão da funcionalidade é muito importante. Você vê algumas raças aí que, eu lembro na década de 80, início dos anos 90, você tinha pastor alemão. Eu tive um que o cachorro era um monstro. Você não precisava treinar nada, ele já fazia o papel dele. Tinha meus vizinhos que tinham pastor, fila, tinha muito, fila Doberman, e aí sumiu um pouco essas raças. Aí veio o Rottweiler, o Pitbull, né? E eu percebi que a linha de exposição, eles ficaram muito dóceis. Eu vejo pelo meu, ele ficou mais demais. Ele late, faz alguma coisinha, mas não é aquilo que eu esperava da época que eu tinha o meu. Que nasceu da minha cachorra lá, que a gente não fez seleção, não fez nada, mas o cachorro ficou muito bom. Ô Dimas, vamos falar um pouquinho. Ô Diegão, coloca um ilustre aí da linha de trabalho, que é a questão da linha que o Dimas, que o Dimas se dedica. Você olha, na época, você olhando esse cachorro, o pessoal fala assim, se você for comparar a linha de exposição com ele, o pessoal fala assim, não, o outro é mais bonito, esse daqui é menos bonito, não vou falar mais, menos bonito. Mas eu conhecendo a raça e acompanhando, eu acho demais esse cachorro, principalmente esse cinza, mais escurão, ele tem uma cara de mal, né? Exato. E a cor influencia muito também para intimidar a pessoa, não é isso aí? Na verdade, assim, então, né, a maioria dos cães são cinzas, os pastores alemães de trabalho. A origem é um cão cinza. Quando a gente viu o Horan, é um cão cinza. E por que a maioria é cinza? Porque, assim, o cachorro ele herda do pai um alelo e da mãe um alelo para a mesma característica. Sim. Quando ele herda um alelo de cinza do pai e, por exemplo, um de capa preta da mãe, isso que eu ia te perguntar. Porque a gente vai ver o cão, o fenótipo, quando eu olhar para ele eu vou ver um cão cinza. Porque o alelo, o gene do cinza é dominante. Então, se ele pode ser um cinza portador de capa preta, por exemplo, quando eu olhar para ele, ele é um cinza. Então, a maioria dos cães seriam cinzas. Por que na exposição a gente vê a maioria capa preta? Capa preta. Porque eles foram tirando esses cães que tinham o alelo de cinza e selecionando exclusivamente os cães capa pretas. Então, até assim, um outro cuidado que a gente tem que ter
quando a gente vê aquela mudança, né, que a gente viu anteriormente do cachorro, essa mudança, como você colocou, que o homem fez pela seleção artificial e tal, como que a gente chegou naquele cachorro de 1899, chegou no de 2009 ali que a gente viu? Foi com muitos acasalamentos consanguíneos. Então, aqueles cães que tinham aquela característica, um cão mais vermelho, um cão que tinha essa angulação mais propícia para esse trote. Esses cães eram amplamente utilizados na reprodução. E aí a gente vai diminuindo a variabilidade genética. É isso que eu falava, o fechamento de linha de sangue seria mais ou menos isso? Exatamente. Com essa diminuição de variabilidade genética, a gente fixou aquele tipo que a gente vê hoje. Só que isso traz outros problemas, né? Problemas de saúde, muitas vezes. Então, é um cuidado que tem que se ter hoje dentro da raça pastor alemão também, é para que esses acasalamentos não sejam mais tão consanguíneos. Inclusive, o CBPA, ele tem uma proibição de acasalamentos muito consanguíneos, né? O papel da direção de criação, da comissão de criadores, que eu também faço parte, é orientar o criador para que a gente não tenha problemas, né, de saúde dos cães. Então, tem uma proibição. Por exemplo, eu não posso acasalar cães que tenham o mesmo indivíduo na segunda e terceira geração. Tem que ter, no mínimo, na terceira geração, se repetir aquele número. Né? Então, para não ter esse fechamento de sangue. E aí, quando a gente vê, por exemplo, o cinza, o cão de trabalho, a gente tem uma variabilidade genética muito maior, tá? Hoje a gente consegue ver isso até por teste de DNA. Isso que eu ia te falar. Os meus cães, eu mando a amostra de DNA deles para fora, para os Estados Unidos, eu testo na Embarque, e aí eu cuido dessa variabilidade genética para que a gente mantenha a saúde no plantel, tá? Agora, a questão de beleza, como você colocou, né? Eu sou suspeito, porque então, eu acho lindo. Eu tô achando demais essa... Não eu vou falar o padrão, mas essa cor diferente do capa preta, eu tô achando, eu olho o cachorro, eu fico babando pelos cães. Viu? E tem essa questão que você colocou, né? Como o meu cão é um cão de função, é um cão que eu não quero que o cão morda ninguém. Eu quero que a pessoa olhe o meu cão e fale, aí eu não vou entrar. Exatamente. Ou com você eu não vou mexer, porque o teu cachorro vai me morder. Então, o ideal é isso. E aí a gente seleciona, por exemplo, esses cães cinzas mais escuros, né? Exatamente porque intimidam mais. Intimidam. Pelo meu, pessoal, eu posso passar a mão nele, que ele fica com aquela cara de lobo fofo, e todo mundo quer passar a mão. Eu falei, não, porque ele morde. Assim, eu também não vou vacilar, né? Vai que o cachorro não tá num bom dia e morde a pessoa e vai dar trabalho para mim. Já falo, não, ele morde. Mas essa questão de cor é bastante interessante. Você vê um cão escuro, ele já dá aquele ar... De pavor, a pessoa pensa duas vezes antes de chegar perto. Exato. Né? E são vários detalhes, né? Que a gente olha, por exemplo, nessa foto. Orelhas, né? Tamanho de orelha, posicionamento. É um cão que você vê uma expressão viva, né? Exato. É um cão que tem expressão. Então, você olha esse cachorro e fala, pô, parece que o cachorro é bravo. Às vezes, a gente pega um cachorro, por exemplo, que tem uma inserção mais baixa, aquela orelha que abre, divergente. Sim, aí já dá um ar de que o cachorro é bom. Exato. Ele tem a agressividade dele, ele tem o nível de caça dele alto, mas dá a impressão que ele é bonzinho. E na verdade não é. Pode ser que é o melhor do seu plantel, né? Mas eu seleciono, por exemplo, eu crio cães de trabalho. Então, estou até agora aqui falando que o temperamento é importante, a saúde é importante. Mas eu não deixo de lado a beleza, a estética do cachorro, mas é uma estética funcional. Né? Então, eu olho, por exemplo, esse é o padrão dos cães que eu crio. É uma estética funcional. Ele é bonito, o pessoal olha e fala, nossa, hoje olham alguns cães na rua e falam, esse cachorro é Fox Miners. O pessoal bate o olho, já tem um tipo, né? E mesmo trabalhando com uma linha de sangue aberta, eu tenho um tipo, o pessoal bate o olho e fala, teu cachorro é isso. Né? Esses cães, por exemplo, não são da minha criação, mas tem o padrão Fox Miners de criação. Então, esse tipo que eu procuro hoje, aí, esse padrão que a gente tá vendo, que é um cachorro que você bate o olho e fala, pô, cachorro parece é expressivo, né? Expressivo. Exatamente. E ainda assim é muito bonito. Muito bonito. Você falando de genética, quando você faz esses testes de DNA, você identifica que lá na terceira ou quarta geração você pode ter algum problema num determinado acasalamento, que nem você. Você vai pegar uma fêmea do seu plantel, um reprodutor, fala assim, não, quero reproduzir o meu cachorro com essa fêmea. Aí você faz os exames para saber, vai ter compatibilidade genética, porque... Não sei se é o caso do pastor alemão, mas assim, a questão consanguínea é baixa, tem assim bastante variabilidade, diferente de até eu vou dar um exemplo do presa canário, que é uma coisa mais fechada e pode estar fazendo esse fechamento de linha de sangue. Tá, essa pergunta é bem legal também, bem importante, porque quando a gente pega lá em 1899, começou o Studbook e vieram
entrando cães na raça pastor alemão, né? Então o sangue tinha uma diversidade genética alta. Com o tempo, esse studbook foi fechado. Então não entravam mais cães. Pastores alemães, esses aqui são a base... a base da reprodução. A base da reprodução. E o que acontece em outras raças? A pessoa vai fazer um registro. Ela pega um pedigree de um cachorro X, fala que é o pai, esse fala que é a mãe, vai lá na CBKC e registra uma ninhada. Ninguém confere para ver se aquele é o pai, se é a mãe, se aquele filhote é realmente daquele acasalamento que o criador é responsabilidade exclusiva do criador. No pastor alemão, o que era feito anteriormente? Os cães eram tatuados. Então, no número do pedigree dele, tinha uma tatuagem na orelha. Eu cheguei a ter um que tinha tatuagem na orelha e agora ele é chipado. Né? E aí, quando eu quisesse colocar esse cão na reprodução, um juiz ou alguém do núcleo, ele ia fazer uma avaliação, dar um permitido. O cachorro tá dentro do padrão, tem boca completa, tem temperamento, tem tudo para ser um pastor alemão. Dentição. Dentição. Então, esse cão vai reproduzir, né? E aí, então era muito mais fechado, era muito mais difícil entrar um cão mestiço. Entendi. Hoje tem microchip e DNA. Então, quando eu faço a seleção do meu cão para ele reproduzir, eu vou ler o microchip, né? O juiz ou avaliador, ele vai ler o microchip para ver se é o cão do pedigree que está ali mesmo. Ele vai coletar uma amostra de DNA de sangue para pegar o DNA dele que vai ser mandado para a Alemanha. Então, assim, eu não consigo introduzir acidentalmente, né? Sim. Um sangue de outro cão. E com isso, a nossa variabilidade genética fica muito menor, muito reduzida dentro da raça. E cada geração vai reduzindo mais. Não tem como aumentar a diversidade genética se não entrar outra raça. Entendi. Sangue de fora. Então, eu, por exemplo, eu fiz um estudo muito grande, porque eu gosto disso, de genética, né? Desde a minha formação na veterinária, a parte de genética é algo que sempre me encantou, e, enfim, trabalho com outras espécies e tenho essa preocupação. Então, eu fui fazendo importações sempre focadas em abertura de sangue. Trouxe dezenas de cães para o Brasil e sempre assim, qual é a linha de sangue que tem saúde e reproduz bem lá fora e que nós não temos muito aqui no Brasil e que nós também não temos muito no mundo mesmo, né? E aí eu vinha trazendo esses cães, então hoje eu tenho uma diversidade genética muito ampla dentro da raça, mesmo comparando com outros países. Sei. Mas é algo que a gente tem que ter bastante cuidado e é mais difícil criar assim porque você não consegue... Quando você tem diversidade genética, você não tem tanta homogeneidade. Homogeneidade também, é isso. E eu quero essa homogeneidade que a gente está vendo aí. E se você olhar lá no Instagram do Canil, você vai ver que tem essa homogeneidade. Sim, eu vi lá. Você pega cães lá de sangue muito aberto, muito diferente, mas tem essa homogeneidade. Dá muito mais trabalho para mim, me deu muito mais trabalho para chegar nesse padrão, mas hoje eu consigo isso. Entendi. Só para corroborar com o que você fala, o pessoal do pastor alemão, eles têm uma preocupação muito grande com essa questão de reprodução, questão de displasia. Eu acho que é a raça que mais... Com certeza. Que tem um cuidado 100% com relação a isso. Diferente, assim, eu não conheço muito, mas o que eu vejo no pastor alemão é ter um controle muito rígido sobre essa questão. O pessoal fala, já falaram para mim, eu passeando com o meu cachorro, ele tá descadeirado. Não tá descadeirado, é a genética dele, ele é assim mesmo, não tá descadeirado. Ele tem que estar com displasia. E o pastor alemão, eu acho que é o índice menor de displasia, lógico, pode acontecer, mas se você for comparar com outras raças, é a raça que tem o menor índice de displasia, pode-se dizer assim? Não é a que tem o menor, tem outras raças que que quase nem tem incidência, na verdade, né? Mas não tem tanto que o pessoal fala, né? Por que o pastor alemão chama tanta atenção? Primeiro, porque eu falo durante minha formação lá, 30 anos atrás, quase, o N, né, o pastor alemão, como você mesmo já falou anteriormente, é uma raça muito criada no mundo inteiro há muitos anos. Não é uma raça que não sai de moda. Não. Então, se a gente tem um número muito grande de cães, o que chega no veterinário? Muito pastor alemão. Na época chegava muito piquinês, muito poodle. Nossa, eu lembro, minhas tias tinham tudo piquinês, sumiu, né? Então, quando a gente ia falar de uma doença, falava assim, tem alta incidência em poodle, alta incidência em piquinês, porque tinha muito cão dessa raça. Hoje, vão falar que tem muito alta incidência em Spitz, em Shih Tzu. Sim. Né? São as raças da moda. Da moda. E o pastor alemão, então, era algo que aparecia muito. E nós somos obrigados a radiografar um cachorro antes de reproduzir. Então, se eu procuro, eu acho.
Sim. Às vezes eu tenho um presa canário, como você citou, um Rottweiler, que eu nunca vou saber que ele tem displasia, se ele não tiver sintoma. Mas o cachorro tem. No pastor alemão, eu sou obrigado a radiografar esse cachorro. Sim. Quando eu radiografo, eu olho. Eu vejo lá no pedigree, raio-x normal, quase normal. Né? Então, a gente vê cães fora do normal porque a gente está procurando. Mas um trabalho sério de seleção e criação, a gente vai diminuindo isso aí, né? Essa incidência vem diminuindo Sim. com o tempo porque eu consigo fazer esse controle há muitas gerações já. Então, não é uma grande preocupação hoje, né, a displasia, nem de quadril, nem de cotovelo, mas a gente tem essa obrigação, sim. de fazer essa radiografia. E para manter também, né? De coluna. Exato. E eu falo, Alessandro, assim, ó, eu tenho o poder como criador de falar, eu vou escolher esse macho ou essa fêmea. Não é um acasalamento natural, é uma seleção artificial. Sim. Então, eu tenho que ter a responsabilidade, já que, né, é o meu poder de escolher, Sim. eu tenho que ter a responsabilidade de escolher cães saudáveis. Eu posso não tirar um cachorro cinza bonito como esse, eu posso tirar o cachorro com a orelha um pouquinho mais aberta, como a gente falou, eu posso tirar uma série de características estéticas que não tem problema, ou mesmo de temperamento. Um cão um pouco mais manso, que vai ser um baita companheiro pet, vai ser um cão de trabalho, de terapia, né? Ele vai ter o emprego dele. Agora, eu produzir um cachorro que vai sofrer com isso, né, que vai comprometer a qualidade de vida dele, como é o caso da displasia. Isso, para mim, como veterinário, e mesmo como Dimas, como Sim. humano, quem me conhece, sabe que eu nunca iria para esse caminho. Sim. Então, é claro que mesmo 2 cães normais, pode acontecer de ter um cachorro que ele traga aquele gene, né, que não é normal. Mas eu tenho muito cuidado em relação a isso. E quando a gente faz uma seleção baseada nisso, só vem fazendo um melhoramento genético. Eu falo, eu não sou um criador, um reprodutor de pastor alemão. Eu sou um melhorador genético. É isso que eu ia falar. A diferença do criador, o criador sério, ele está preocupado com a raça, está preocupado com a evolução da raça, a genética da raça, e assim, é a pessoa que gosta da determinada raça. Ele não está preocupado, lógico, você vai vender o cachorro porque você tem um custo. Vai ganhar dinheiro ou não vai ganhar dinheiro? Às vezes você nem ganha dinheiro. É mais pela paixão mesmo de ter o cachorro. Você tem uma outra atividade e você tem a atividade do cachorro que não é fácil, de estar criando um cachorro. Não é, você acabou de falar. DNA que manda para os Estados Unidos, é veterinário, as condições sanitárias. Então, assim, não é qualquer um que consegue fazer isso. Sim. Eu lembro que meu pai colocou a menina, chamava a menina, colocamos a minha cachorra para criar, lógico. Para cruzar, a gente não tinha noção de nada. Achava que era só colocar o casal e sair vendendo cachorro. Os cachorrinhos começaram a crescer, começou a comer. Tadinho do meu pai, ficou desesperado. Falou, eu ponho comida para vocês, eu dou comida para os cachorros. Então, não é fácil. O pessoal acha que é só pegar uma boa fêmea, que vou iniciar uma criação. Vou pegar um macho e uma fêmea e sair reproduzindo e anunciando na internet. Não é isso. Exato. E mesmo quem vai comprar ou adotar um cachorro, as pessoas desconhecem todo esse trabalho que é feito por trás, porque senão muitas vezes ele iria para o cão mais caro, vamos dizer assim, né? Que a pessoa teve a preocupação de fazer tudo isso. Porque ele pode estar adquirindo um cachorro, mesmo que ele não adquira aquele cachorro, mas ele está contribuindo para uma criação onde nascem animais que eventualmente vão ter algum problema de saúde. Sim. Então, quanto mais criteriosa for aquela criação, é claro que vai ter um custo maior, porque tem todo esse investimento que você colocou, mas assim, pensando na espécie canina, pensando na raça pastor alemão, a gente está contribuindo para uma melhora. Se eu pegar, por exemplo, 5 gerações atrás, os meus cães de hoje são melhores do que 5 anos atrás. Porque eu não fui só reproduzindo aqueles Exato. cães. Eu pego lá, por exemplo, acabei de trazer um cachorro, foi em fevereiro, passa tão rápido, né? Sim. Voa. Pô, já estamos virando o ano, final do ano. Mas em fevereiro de 2024 eu fiz uma importação de um cão da Alemanha. Por que eu trouxe esse cachorro? Porque pegando todos os cães do mundo, ainda a displasia de quadril é o principal problema do pastor alemão. Do pastor, isso. Então, esse cão, ele era um grande melhorador para essa característica no mundo inteiro, né? O pai desse cachorro é um grande melhorador notável, um cachorro dos Estados Unidos hoje, e é um cachorro que transmite muita saúde de quadril. Então, fui trazer esse cachorro para melhorar ainda mais essa tipo, vai montando a característica, né? Você pega um pedacinho bom daquele, coloca aqui, agora eu quero colocar o cachorro com um nervo um pouquinho mais, um nervo de aço, eu pego esse, aí você tem um conjunto
muito bom, né? É uma melhora constante. Constante, exato. Então, não tem fim. Para várias características, não tem fim. Mas eu tenho que cuidar também para que essa melhora eu não perca a diversidade genética. Sim. Então, é uma ciência, é um quebra-cabeça. Exato. Mas quando você pega esse cachorrinho, né? O pessoal é muito legal, porque assim... hoje também me falam, como que você cria e depois consegue, né, mandar esse cachorrinho embora? Exato. Então eu sempre falo, quando eles não nascem para mim, eu já tenho na minha cabeça. Que não é seu. Não é meu. Vai atender alguma família, alguém que me encomendou esse cachorro. E são tantas histórias, tantas amizades que eu fiz no meio da criação. Acaba fazendo bastante. Que é muito legal. E eu gosto porque assim, o pessoal chega e quando eles recebem o cachorro, eles falam, cara, como que você acertou? O cachorro é tudo que eu queria. E tá convivendo super bem com a minha família. E aí tem várias histórias, pessoas em depressão que pegaram o cachorro e melhoraram, pessoa que tinha problema familiar, o pai com o filho pegou o cachorro, o pai começou a conversar com o filho de novo e a história mudou, né? Famílias que nem esses dias veio uma criança, não acreditava mais no Papai Noel, e aí teve toda a história e o cachorro chegou né? A criança ficou super feliz e me agradecem pra caramba. Então assim, são várias histórias que mais de 90% elas dão certo. É claro que às vezes não dá certo porque a pessoa não tinha se planejado ou muda alguma coisa, alguma situação na família, na vida, e que aí o cachorro não dá certo. Mas mais de 90% o cachorro vem sempre com um benefício para essa família, para essa pessoa. Mas por quê? Porque eu faço toda essa seleção, tem todo esse, né, esse background ali para ter esses cães para produzir isso e não trazer um problema para a família, nenhum problema de temperamento e nenhum problema de saúde. Então, quando as pessoas entendem que tem isso por trás da criação de cães, uma criação séria, é isso que eu quero, é isso que eu quero fomentar e é isso que eu quero para mim. Sim. E aí vai mudando tudo, né? Então, essa informação é muito importante chegar para as pessoas que não é simplesmente, o cachorro do meu vizinho, acasalou com o do fulano, e aí tem ali pastor alemão, ou enfim. E outra, não tá preocupado com a questão, assim, tanto do bem-estar do animal, que a gente vai falar assim, bons tratos com o animal. Muita gente fala, o que é bons tratos e maus tratos? Isso aí a gente vai falar no outro episódio aqui no canal. O que é bons tratos e o que é maus tratos? Então, bons tratos é você achar uma boa família, achar a família certa, ideal para aquele determinado tipo de cachorro que você vai estar disponibilizando, e assim, e você faz um acompanhamento, e você tem uma satisfação, não é questão só de, eu estou ganhando o dinheiro, que não é o caso, mas você também está acompanhando o desenrolar daqueles cachorros, não é simplesmente vender e depois esquece, porque aquilo ali passou pela sua mão, passou pelo seu estudo, passou pela sua matriz, você fez todo um trabalho, e não é só dar o cão e esquecer. Né? Com certeza. Falando em outra coisa que o pessoal fala muito é isso, né? Ganhar dinheiro e tal. Olha, eu crio cachorro desde 93. Então, assim, né? Eu acho que nos últimos 5 anos eu ganho alguma coisa com os cachorros. Sim. Porque até então eu só gastava ou empatava, né? Na maioria das vezes eu gastava, mas nunca foi para mim uma fonte de renda. Foi a prioridade sua. Para mim é realização pessoal. Exato. É o que eu gosto de fazer, tenho amor pelos cães, pela criação, então eu sempre fiz isso como realização pessoal. Aí é claro que com o tempo a gente vai construindo um diferencial dentro da raça e tudo mais. E é uma consequência do seu trabalho. E aí é uma Nada mais justo também, porque o que vocês fazem aqui, os bons criadores, não é para qualquer um, não é só colocar a cachorra lá, reproduzir e sair, tô ganhando dinheiro. Exato, e para ser uma atividade séria, né, inclusive para proporcionar esse bem-estar para os cães, tem que ter um ganho. Porque senão quem vai criar? Não tem noite quando a cadela tá parindo. Né? Não tem dia de férias, porque o cachorro come e faz xixi, faz cocô, enfim, todos os dias. Então, se não for uma atividade, né, de fato, que também traga alguma renda, as pessoas ou vão criar muito mal ou não vão criar. Então, eu acho justo, por mais que para mim nunca foi uma fonte de renda, como eu falei, eu tenho meu negócio e tal, mas eu acho justo que seja, até para que quem quer ter um cachorro tenha alguém que crie da forma correta para eu adquirir esse cachorro, né? Então, isso não é nenhum problema. As pessoas têm que enxergar isso também, que de fato tem que ser uma atividade. E é até curioso também que muitas pessoas nem sabem desse dado, né? Mas quando a gente pega lá o mercado de 60 bilhões aí de movimento anualmente o setor pet, em torno de 10% é a aquisição de cães. Só que é um setor totalmente bagunçado. Isso que eu ia te falar, não tem uma
como se diz, uma fiscalização. Nem fiscalização, nem... Porque você tem que ter CNPJ, tem que ter licença sanitária, tem que ter certificado. E como que se controla isso? Acompanhamento veterinário não tem. Como que se controla? Porque é uma diversidade muito grande. Então é algo que, assim, deveria ser feito de uma forma mais organizada, eu acredito, né? Tem essa criação amadora. Um negócio legal também, por exemplo, hoje, como que eu crio? Eu não tenho cães em, sei lá, 6, 10, 20 cães em canil, porque eu não gosto disso, né? Então eu acho que, assim, a fêmea, que ela é uma matriz, ela tem que ter contato com pessoas também, porque eu já tive, né? Já tive lá no começo da minha criação 20 matrizes, por exemplo, só que como era o meu manejo no dia a dia, as cadelas ficavam presas no canil, aí no horário de lavar aquele canil, elas ficavam soltas, né? Em um ambiente maior, um piquete e tudo mais, mas a pessoa que lida, o tratador e tal, né, nesse momento ela estava ali limpando os canis, não estava brincando com o cachorro, jogando bolinha, fazendo carinho, realmente, né, interagindo, dando atividade física e mental para o cachorro. Eles estavam brincando sós. Com o tempo, aquilo ali, até por ver pesquisas onde mostra que a interação da mãe com o filhote é importante para o desenvolvimento dele, uma fêmea equilibrada, ela interage mais com essa ninhada. A gente fala de habilidade materna, seria isso aí. Exatamente. A habilidade materna é muito importante. Exato. E para que essa fêmea tenha na plenitude, não só na parte genética, mas na parte ambiental, essa habilidade materna, ela precisa estar em um ambiente bom, um ambiente saudável. Sim. E aí eu falei, pô, não é esse o melhor ambiente na minha concepção. Então hoje como que eu crio? Por exemplo, o Alessandro, ele quer ter um cachorro, um pastor alemão, uma fêmea, eventualmente um macho. E aí você comprou esse cachorro e você tem lá e o cachorro vive super bem, é pet, é guarda da tua casa e tal. Futuramente, ele é um animal geneticamente superior, nós vamos fazer todos os testes nele, e aí esse animal ele vai ser selecionado para ser uma matriz, por exemplo. E ela vai tirar 1 ou 2 ninhadas na vida. Então eu consigo ter diversidade genética com isso, porque não tem aquele negócio da fêmea ter 7, 8 ninhadas. Nada contra também, porque o organismo dela funciona dessa forma na natureza. Na natureza seria assim. Exato. Mas para diversidade genética... se a cadela tiver 2 fêmeas, 2 ninhadas, 3 ninhadas, 1 ninhada é melhor do que ela ter 6, 7. 3, 6, 7, né? Porque vai estar fechando mais ainda o... aquele animal não vai deixar dezenas, né, de outros filhos. Eu consigo trabalhar com essa variabilidade genética. Você ou a tua família vai ter, muitas vezes, tem aquele sonho, né? Tem várias famílias. Eu queria que os meus filhos vissem como é uma ninhada, o nascimento, a amamentação, e esses filhotes depois irem para novas famílias. Então a gente consegue fazer isso também. Ou essa fêmea vem, ela pare comigo, mas ela tem vida familiar o tempo todo, né? Então é um modelo de criação que eu consigo de uma forma profissional, porque tem toda a orientação, essa fêmea, desde que ela casala, a ração ideal. As pessoas não sabem, mas, por exemplo, antes dela casalar, né, no cio, ela já tem que começar a comer uma ração especial. Porque na primeira fase, pós-ovulação e fertilização, ela precisa já ter uma suplementação especial, né? Tem um desenvolvimento ali neuronal e tudo mais, a formação do feto, ele precisa de um tipo de ingrediente. Depois, no terço final da gestação, ela precisa de outra alimentação, mais proteína, mais gordura, que é quando tem o crescimento desse feto. Então, tudo isso eu faço a orientação mesmo para quem está fazendo uma criação em casa, né? Tipo uma criação artesanal, seria. Artesanal, exatamente. Então eu dou todo esse suporte no parto, como que é, Vamos saber, porque mais pra frente eu vou fazer isso aí. Até onde é normal, até onde não é, a gente precisa de alguma uma intervenção. Melhor momento para entrar com a vermifugação, como que é a amamentação, transição de alimento. Então eu faço tudo isso, né? Essa assessoria, e o cachorro está na tua casa. Então, assim, o cachorro tem qualidade de vida, a gente trabalha com diversidade genética, a gente trabalha com todo o potencial daqueles filhotes e daquela fêmea prenhe. A gente consegue fazer de uma forma profissional e trazer um benefício para o cachorro e para a família também. Então, é bem legal e isso aí... É interessante isso daí que você acabou de falar. Essa preocupação que você tem com a sua criação e está sempre aprimorando o seu plantel... Enfim. Ô, Dimas, eu queria falar um pouquinho, a gente fala de pastor linha de trabalho, não tem como não deixar de mencionar o DDR, pastor DDR. A linha de trabalho veio um pouco do reprodução do DDR, como que ficou essa relação?
Qual a diferença do DDR pro pastor atual, pro linha de trabalho atual? Se tiver aí, ô Diegão, o DDR aí, se você puder colocar para ilustrar. Tá. O DDR é uma questão também, o pessoal pergunta muito, até porque... Eu também não sabia, eu acabei vendo, fui pesquisar, achei interessantíssimo. Tem uma história legal no DDR, mas também tem uma parte que é um pouco de mito, assim, né? Onde as pessoas, como você falou, né? Como os cães estão ficando mais mansos com o passar do tempo, porque as pessoas, de fato, assim, muitas pessoas não têm mais aquele negócio, eu preciso daquele cachorro mordedor e tal, né? E aí os cães começaram, em todas as raças, aí se tornarem cães mais amistosos. E aí vem a história do DDR, que era aquele cão de guerra, que era um cão que fazia aquela guarda da fronteira e tudo mais. É esse aí, ó, o DDR. Esse aqui. E aí as pessoas procuram o cão DDR. Fala, pô, eu queria um cachorro, né? Deutsche Demokratische Republic. Da Alemanha Oriental, a Alemanha né? Oriental, quando a Alemanha É era até bom dividida, falar, né? Que era dividida. Ali em 49, né? Começou uma criação onde do lado do leste da Alemanha, a criação era coordenada e controlada pelo governo. Então eles queriam cães que faziam aquela guarda de fronteira. E ficar no muro de Berlim ali e não deixar ninguém passar, né? Ninguém passar, né? Inclusive falava, né? O lado democrático. Mas era o lado que democracia não tinha. Todo mundo queria pular para o outro lado. Para o outro lado, exato. E aí os caras criavam cães. Então muitas vezes esses cães ficavam ou amarrados em correntes, ou às vezes em piquetes, né, em alambrados ali, realmente assim, ao lado do muro. Do muro. E para que a pessoa não pulasse, não tentasse passar por esse cachorro, o cachorro tinha que ser agressivo. Então, o que leva à agressão do cachorro, né? Muitas vezes essa agressão de bate-pronto, muitas vezes é o cachorro que tem um pouquinho de insegurança. Porque é bom falar. Demonstração da agressão, o latido, o cachorro arrepiar e tal, ele tá, ó, sai daqui, né? Sai daqui que eu vou te morder. Mas, na verdade, se a ameaça for muito grande, dependendo do cão e sem treinamento, é um cão que é aquele cachorro que late muito, a gente bate o pé, ele corre, volta, late, né? Ele tá se mostrando desconfortável naquela situação. E muitas vezes o cão que late não morde, né? O cão que morde não late, porque ele já chega e, pumba, morde. Cachorro muito autoconfiante. Então, quando a gente pega o cão DDR, o cão do leste europeu, é um cachorro que tem uma agressão civil mais marcada. É aquele cachorro um pouco mais nervoso, né? É um cachorro que não é tão dono de si, tão seguro, não tem uma caça tão alta. Não é um cão que... É um cão mais independente, normalmente, também. E aí, será que a gente quer, de fato, essas características no cão de hoje? Sim. Eu quero um cão que, numa necessidade, ele seja agressivo. Mas será que eu quero um cachorro que seja, talvez, inseguro até demais, né? Será que eu quero um cão independente demais? Então, tem o lado do DDR que eu gosto muito, que é a pigmentação. Sim, são tem as coisas grandes, boas dele. Fortes, tem muita São bem coisa maçudo, boa. né? O peito dele é mais largo, uma coisa assim. Exatamente, tem muita coisa boa no DDR. Tem o sangue, que é diferente, porque como ficou sendo controlado ali pelo governo, teve realmente uma ramificação, né? Os cães do Ocidente e os cães do Leste Europeu. Então, hoje, para a gente ter variabilidade genética, é muito, muito legal usar o sangue DDR, né? E os cães do Leste Europeu, República Tcheca, enfim, Eslováquia. Então, ele tem, sim, os seus méritos. Mas a gente vê que, às vezes, as pessoas também colocam um pouco de mito, achando que ele é muito superior ao cão isso que eu ia te falar. No que eu tô vendo aqui, que eu vejo no YouTube, na internet, fala que é o cão que é o Master Blaster da Grow, né? Então, você vê, a gente conversando, não é bem assim. Então, tem... A questão é a seguinte, é tudo questão de equilíbrio. Exato. Pelo que eu tô vendo você falar, o cão tem que ser equilibrado. Nem muito mais, nem muito menos. Na medida certa. E saber o que eu vou buscar no DDR, né? O que de fato lá era superior. Exato. E o que não era, eu vou melhorar. Aí que tá a história de novo do melhoramento. Eu tenho sangue, quase todos os meus cães têm uma fração de sangue DDR. Mas, por exemplo, eu não quero um cachorro super independente. Então, eu coloco em uma fêmea que é muito linkada, linhagem, que são cães muito linkados. Às vezes eu tenho um cão mais leve, eu quero trazer mais estrutura óssea. Quando você fala linkado, é o vínculo do cachorro com você. Que nem o meu tem um vínculo comigo. Não, isso é muito legal, né? Nossa, dia demais. Dia facilita muito. O cachorro dorme, se eu tô na sala, tá chovendo, ele dorme no quintal, né, mano? Não deixa nem... O cachorro, ele me segue. A coisa mais maravilhosa que tem é ter um cachorro que tem um vínculo com você.
Exatamente. Então, a gente procura melhorar essa questão na origem do DDR, que não tinha isso tão forte. Mas é, sem dúvida, excepcional e serve como abertura de sangue também. Eu sou fã do tipo DDR. Quando eu olho um cachorro DDR, ele parece com os meus cães, né? Parecem-se fenotipicamente, né? A morfologia, a aparência com o DDR, mas eles têm fração de cães DDR, assim, em torno de 10%, 12%, não mais que isso. Raramente tem 25% de sangue DDR. Não tem muito. Parece que o pessoal parou quando teve a abertura da queda de Berlim, o pessoal meio que parou essa criação, né? 1990, ali 90, tem alguns 90. Criadores que mantiveram. Mantiveram essa. Mas por que, né? Outra coisa que eu falo também, se fosse esse supra-sumo, por que a gente não veria caminhar para o lado do DDR, a criação, e não o contrário? O que a gente viu foi uma diminuição da população DDR e um aumento da população do Ocidente. Então, o ideal, eu acho, é esse cão que tenha o sangue das duas linhas, tanto do DDR quanto dos cães do Ocidente. Sim. Tá. Deixa eu te falar, o pessoal do leste europeu, da Alemanha Oriental, leste europeu, até os próprios europeus, eles são preocupados, a impressão que eu tenho é que eles são mais preocupados com essa questão funcional do cachorro do que a questão de beleza. É isso aí mesmo? Parece que eles optam pela tradição, pelo propósito do cachorro aqui que ele veio. Exato. Assim, a gente... E os Estados Unidos já dá uma mexida. Já tem o Doberman americano, tem o Rottweiler americano, diferente do Rottweiler alemão. O Doberman alemão, você olha, coloca um Doberman alemão de um americano, você vê. Ele é muito mais parrudo, pescoço grosso. E o americano já dá aquela... o americano, ele foi mudando tudo, né? De acordo com o gosto deles e tudo, eles vão direcionando o padrão de acordo para várias raças, padrão americano. Exatamente. O europeu, ele se mantém mais ao padrão original, ao tradicional. E em relação à função, eles conhecem mais, né? O que falta muitas vezes no Brasil é assim, muitas vezes você vai conversar com alguém que tem pastor alemão e ele não sabe nem que existe o pastor alemão de trabalho. Era o meu caso, eu não sabia. E o pastor de exposição. Então, muitas vezes assim, é falta de conhecimento aqui, e lá eles têm, né, uma cultura sinófila muito diferente do Brasil, e aí eles optam, né? Eu quero esse cachorro mais tradicional ou não, eu quero o cachorro mais bonitão, mais pet, mais vermelho, mais, né, esse estilo do cachorro de exposição, e como aqui no Brasil também. Então lá o que eu acho que difere mais é essa questão de conhecimento mesmo. Eu sei que existe o cão de trabalho, o cão de exposição, e aí eu opto pelo que que mais me agrade, né? É interessante isso daí. Uma coisa que o pessoal também às vezes tem essa... eu quero um cachorro para fazer guarda. Eu digo, não, coloca aquele vídeo dos cachorros trabalhando lá pulando, fazendo... Vamos dar uma ilustrada. Eu queria ver com você, a parte esportiva, que é que você falou que é o... IGP. Serve para selecionar o cachorro? Serve. Ou é para isso mesmo? Então, na origem, ele era exclusivamente para a seleção dos cães. Com o tempo, ele inclusive foi originado no pastor alemão, como eu te falei. Hoje a gente tem Malinois, Doberman, uma série de raças participando também do IGP. Né? Ali um Malinois apareceu. E assim, qualquer treinamento serve para melhorar as habilidades do cão e também serve para selecionar. Porque eu vejo um cão treinado, eu consigo avaliar melhor esse cachorro, as características físicas e mentais desse cachorro mesmo, né? Por exemplo, a mordida. A gente vê uma mordida, quando a gente quer um cachorro seguro, a mordida é cheia, a mordida é estável. Aquele cachorro que morde de ponta de boca, que chacoalha, que rosna, esse cachorro tá mostrando desconforto na situação de combate. Então, é o cachorro que a gente fala que é mais fraco de nervos. Então, sim, qualquer tipo de esporte que tem mordida, por exemplo, eu consigo fazer uma avaliação dos nervos desse cão. É claro que eu melhoro muito isso com treinamento, às vezes mascara, então tem que ter um pouquinho isso que eu ia te falar, que dá uma mascarada, né? Às vezes, eu dei uma mascarada no vídeo do meu lá, fiz ele pegar um bite, mas só para simular, para mostrar como que é. Lógico, ele não é treinado para isso tudo, mas o pessoal dá essa mascarada. Não, o cachorro é bom e dá uma mascarada nessa questão de ele morder o bite, essas coisas, né? Mas normalmente engana o leigo, né? Porque quem quem sabe... A pressão da mordida, né? Então, por isso que, assim, nas provas a gente acaba vendo vários detalhes, né? Olha lá, por exemplo, o cachorro mordeu de boca cheia, sempre tá estável, não escorrega na luva. Então, são detalhes que a gente vai fazendo e vendo uma vez, outra vez, né? Em treino também, vai percebendo as características desse cachorro, então tanto morfológica quanto de temperamento.
Mas, sem dúvidas, o IGP, o Mondial Ring, que é um outro esporte também muito legal, até mais parecido com situações reais, também serve de seleção para a criação. Ah, tá. Eu achava que através disso daí, tipo, não queria dizer que o cachorro era o bom para você fazer uma reprodução, então... eu não posso excluir um cachorro que não Sim. participa, falar assim, eu vou pegar só o campeão, vou pegar o campeão de GP e a fêmea campeã. Não e quer falar, dizer que porque ele é o campeão, ele é... Exato. Não quer dizer isso, né? Mas, sem dúvida, o cão treinado é um lugar, né? Eu indo a um campeonato, eu indo a treinos em clube, é onde eu vou olhar os cachorros e aí eu vou escolher aquele cachorro que, de repente, apresenta as características que eu quero. Então, é isso. É uma ferramenta que me ajuda, mas não é exclusivo para fazer a seleção desses cães. Sim. Agora, assim, para a guarda, o pessoal fala assim, pô, mas qual que é o melhor para a guarda? O macho ou a fêmea? Cada um com a sua especificidade. Me fala um pouquinho disso daí. O que o pessoal procura quando vai querer um cachorro com você? Bom, é uma pergunta recorrente também, né? Exato. Macho e fêmea, para guarda, o que é melhor? Não tem melhor, né? Macho ou fêmea. Tem linhagem, por exemplo. Eu tenho dentro dos meus cães, e aí também tá de novo, né? O criador saber o que ele tá fazendo. Tem linhagens que são cães mais dominantes. Sim. Né? Tem linhagens de cães que são mais agressivos, tem um pouquinho mais de insegurança, tem uma agressão maior com o civil. Tem linhagem que são cães que parecem um border collie, não tem agressão nenhuma, zero. Tem muita caça. Aquele cachorro o cão mais esportivo, às vezes que a gente fala até hoje, né? Ele gosta muito da bolinha, ele gosta muito de agradar o condutor. Então eu tenho que ir fazendo esse tempero. Eu não posso nem colocar 2 cães muito agressivos, dominantes, que vão daqui a pouco parece um Rottweiler antigo, né? Um fila brasileiro. E eu também não posso colocar aquele cachorro que não tem agressão nenhuma e só tem o prazer de trabalhar para o dono, que senão eu vou ter um border collie. Sim. Ou eu não posso ter um cachorro muito inseguro. Então, eu tenho que ir fazendo esse tempero, trabalhando com essas linhas para eu chegar no cachorro equilibrado que eu quero. Então, o mais importante, eu quero um cão de guarda. Qual é o seu estilo? E outra coisa, esse cachorro vai trabalhar sozinho na tua casa, em uma empresa? Exato. Tem toda essa questão. Tudo isso. Se é um cachorro que vai trabalhar sozinho, eu preciso desse cachorro que tenha uma agressão, né, mais acentuada, natural, né, no civil ali. Normalmente é esse cachorro que tem um pouquinho de insegurança, então qualquer coisa ele já está alerta, ele começa a latir, e aí eu vou trabalhar ele para que ele sempre ganhe. O figurante apareceu, ele latiu, o cara correu. O cachorro vai se tornando cada dia mais confiante e cada dia mais poderoso, né? Só eu latir que o cara corre, tá vendo? Agora eu tenho que ir lá em cima, mostrar a agressão de fato. Quando eu mordo, né, eu tenho que morder, segurar, sustentar a mordida e eu ganho. Então a gente vai construindo nesse cachorro que ele já tem uma agressão mais marcada desde pequeno. A gente vai construindo essa parte dele se tornar autoconfiante e ele fica um guarda excelente. O Malinois naturalmente tem um pouco disso, né? Se a gente não cuidar um Malinois de filhote, às vezes ele se torna um cachorro meio medroso. Então eu tenho que respeitar a fase dele, é mais comum, vamos dizer assim, do que no pastor alemão. Respeitar o desenvolvimento dele, colocar ele nessas situações onde ele vai se tornando mais autoconfiante e aí ele vira um guarda excelente. Mas tem essa diferença. Então não é relação ao sexo e sim a linha de sangue. A linha de sangue. Tá? Agora, quando a gente pensa assim, por exemplo, se você me falar, eu tenho idoso na minha casa, eu tenho criança, uma família não tão experiente. Eu não quero um cachorro muito dominante. Sim. Né? Porque esse cachorro, em algum momento, ele pode disputar alguma coisa. Porque o cachorro tá sempre testando. Mesmo que você domina ele, mas ele sempre faz um teste. Você fala, não entra. Ele dá uma forçadinha para entrar dentro de casa, você já fala um pouquinho mais ríspido. Fala assim, não, quem manda aqui sou eu. Porque é um desafio constante. Porque na natureza é assim, Exatamente. Né? Em matilha, o cachorro vai estar sempre... testando o alfa lá para ver, uma hora ele cai e eu vou assumir o barraco todo, né? Posse de recurso, né? Então, assim, ele pegou alguma coisa, ele vai defender aquilo. Será que isso é legal para um cachorro de família? Normalmente não. Né? E o macho tem uma tendência maior a ter isso. Exato. Então, nesse sentido, tem diferença. Agora, eu tenho cães machos que não vem de uma linha assim que tem essa dominância, essa posse por recurso, e às vezes eu tenho uma fêmea que tem isso. Que tem isso. Então é mais importante do que o sexo, o perfil do cachorro. Qual é o perfil da família? Por isso que é legal, por exemplo, quando eu vou vender um filhote, eu marco lá, a pessoa entra em contato comigo.
a finalidade do filhote. E a gente vai escolher um filhote para aquela finalidade. Não, eu não cravo, ó, esse aqui é teu, Alessandro. Não, mas dentro dessa ninhada que foi planejada para essa finalidade que atua, né, um cão de família, de proteção, essa ninhada foi planejada para isso. Nós temos esse cachorro demonstrando essas características. Com esse perfil. E aí você decide. Exatamente, tá. Mas tem um direcionamento, né? Entendi. E acho que isso ajuda bastante no sucesso aí dessa relação. É interessante você falar isso daí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu já vi um vídeo que a gente vai treinar o cachorro, atacar, tem o cachorro com caça alta, enfim, aquele monte de coisa. Eu já vi um vídeo acho que lá nos Estados Unidos, que o policial soltou o cachorro para prender o bandido lá, o cara que eles estavam procurando. O cara tava com uma jaqueta, aí o cachorro mordeu a jaqueta, só que o cara conseguiu tirar a jaqueta, e o cachorro pegou e voltou com a jaqueta, não continuou atacando o bandido. Assim, tem como no treinamento, como é que eu diria, o cachorro não ficar viciado no material? Tipo, ele tá acostumado ao equipamento, tem essa preocupação assim? Com certeza. Quando a gente tá falando de cão de esporte, ele não pode morder a pessoa. Então, exato. Por exemplo, ele ganhou a luva, ele traz a luva pro condutor. Né? Então a gente ensina. É diferente do cachorro que vai estar numa situação real, o treinamento. Exatamente. Um cão de polícia, quando a polícia tá treinando o cachorro, os impulsos ele trabalha também, caça. Porque caça é igual você, uma arte marcial. Né, você tá estável ali, aprendendo numa emoção boa de aprendizado. Outra coisa é a luta, é a briga. É a briga, né? Você então, tá lutando para você, ou eu morro ou eu vivo. Exatamente. Então a gente ensina num impulso de caça, onde o cachorro tá mais fácil, mais equilibrado para aquela situação. E aí depois de que eu já construí a mordida, eu sempre quero uma mordida cheia, né, uma mordida apertada, uma mordida estável. E aí a gente vai colocando a agressão nessa situação. E aí, realmente, o cachorro enxerga como um combate futuramente. Tá. Mas quando eu falo... Então, assim, a polícia, ela também faz um trabalho em caça, inicialmente, para ensinar esse cachorro. Mas ele vai ensinar que, por exemplo, o cara soltou o equipamento, eu volto no cara. Né? Então, nessa situação, ele vai soltar o equipamento e vai voltar na pessoa. Então, é treinamento. Por isso que, assim, é sempre importante treinar um cachorro para guarda. Ele tem os impulsos, né? Ali, sim, já tá na genética naturais. dele. Mas o adestramento sempre vai ajudar muito o cachorro a ser mais efetivo. E outra coisa, a obediência. Porque eu não posso ter um bicho que só morde. Exato. Tem um bicho que também eu consiga controlar. Ele mordeu e eu preciso tirar o cachorro. Até porque às vezes é uma mordida acidental. Sim. Né? Então eu preciso que esse cachorro tenha obediência para ele morder quando eu mando e largar quando eu mando também. Então a obediência é muito importante, né? Às vezes a pessoa procura a gente para fazer um treinamento e fala assim, já quero ver meu cachorro morder. Calma. Primeiro eu preciso ensinar o obediência. É aquele negócio, eu vou construir o telhado sem fazer a base, né? A base é importante nisso. Exato. E até para que a mordida dele seja melhor e tudo mais, né? Porque ele tá trabalhando em obediência, ele tá trabalhando direcionado. Ele não tá trabalhando só com a natureza dele. E, Dimas, e assim, dá para perceber, porque assim, pro cachorro é como se fosse, você ensina ele como se fosse uma brincadeira. De morder, certo? Mais ou menos isso. Dá pra perceber quando o cachorro tá mordendo, brincando, e quando ele tá mordendo pra valer, que ele fala, não, agora é a hora do pau mesmo, eu vou morder pra arrebentar tudo. Então, dá pra perceber pelo até latido, pela expressão. A expressão pelo olhar. Exato. E o ideal é que o cachorro trabalhe nos dois impulsos. A gente fala que é uma brincadeira quando é a caça, né? Sim. Que, na verdade, não é uma brincadeira, mas eu posso, por exemplo, eu como dono do cachorro e condutor, eu posso treiná-lo em caça, porque ele não tá me vendo como um oponente para me machucar. Sim. E agora, quando eu pego, né, um figurante e tal, aí sim a gente vai trabalhar como um combate, uma situação mais séria e mais real para o cachorro. E mesmo dentro do esporte, por exemplo, no IGP, quando ele, não sei se você lembra ali da rotina, mas ele vai fazer na proteção, ele bate os biombos, né? Quando ele chega no biombo latindo, ele tem que latir em agressão. Isso. Mais que o latido é diferente de agressão para um latido. É aquele latido mais fininho, parece que ele tá pedindo alguma coisa, né? Tá pedindo a bolinha. E um latido de agressão, eu já reparei no meu, é diferente. Tanto que o juiz avalia isso. E se o teu cachorro tá latindo em agressão, é uma pontuação. Se o cachorro tá latindo em casa, falta intensidade. Exato. Falta, entendeu? Falta atitude nesse cachorro.
E muitas vezes o leigo confunde, né? Aquele latidinho. Às vezes é até um latido para interagir. O cachorro no portão querendo interagir. Exato. Nossa, ele tá bravo. Tá bravo, Tem agressão, já reparei isso aí. Uma coisa que eu ia te perguntar também, até o pessoal, eu fiz uma enquetezinha no meu Instagram, eu falei, você prefere pastor de exposição, não é de estrutura, de exposição ou linha de trabalho? 70% deu exposição e 30% linha de trabalho. Mas eu acredito porque é a falta de conhecimento dessa linha, desse pastor, desse segmento. Aí me perguntaram, o pastor linha de trabalho, ele é mais agitado que o de exposição? Ou não, os temperamentos... Não, muda sim. Muda o sim. temperamento. Eu acho que ele quer trabalhar o tempo todo. Até porque a gente seleciona um cachorro que esteja mais disponível para trabalhar de fato, né? Eu acho que assim, tem muitas pessoas que se identificam com esse tipo de cachorro. Então, até pelo rin-tin-tin, pela história... Exato, o K9 lá do James Belushi, né? E aí o cara olha e fala, esse aí é o cachorro que eu gosto. Independente da morfologia, da linha superior e tal. Mas esse padrão, capa preta, tal, esse cachorro mais bonachão, né? Uma expressão mais bonachão. A expressão dele, tem muitas pessoas que é esse o cachorro que eles querem. E talvez seja de fato a maioria, né? Porque isso aí vem mudando também. Muitas Exato. vezes a pessoa quer um cachorro bonachão. Quero meu amigo aqui, eu não quero alguém para morder pessoas. Eu já mudei completamente a minha percepção. Eu já quero aqueles... com cara de louco mesmo, que é pra morder mesmo. Eu gosto de todos, cara. Eu gosto de todas as raças e todos. Sim. Tenho prefiro o pastor alemão, prefiro o pastor alemão de trabalho. Mas, enfim, eu dou valor e gosto de todos. Mas, então, eu acho que acaba acontecendo isso aí, né? Algumas pessoas, de fato, porque não conhecem, e outras porque preferem esse padrão. Normal. Por isso que eu sempre falo. A pessoa tem que conhecer. Quando a pessoa me procura, eu queria um cachorro de exposição, eu queria um de trabalho, vai conhecer os dois. Vê qual que te agrada mais. Porque são cães diferentes, apesar da mesma raça. Visita um criador de exposição, visita um criador de trabalho. Então, assim, os cães de trabalho, eles são normalmente, têm uma energia mais alta. Tem cães com uma energia altíssima, que não são os cães criados para a família, não são os cães que eu direciono para a família. Né? Os cães que eu direciono para a família, a gente fala, tem que ter um liga e desliga, aquele cachorro que, quando você pega uma bolinha, ele fica louco, maluco. Mas parou, o cachorro deita ali e fica tranquilo. Mas em linhas gerais, vamos dizer assim, a energia dos cães de trabalho é maior do que os cães de exposição, porque os cães de exposição muitas vezes são cães mais pet mesmo, né? A seleção já foi feita para isso. Já foi feito para isso. De beleza, um cão pet, um cão companheirão para ficar na minha casa. Então tem sim uma diferença nessa questão de energia. Aí, de novo, procuro uma linha que eu gosto mais e às vezes eu vou ter um cachorro de exposição com uma energia altíssima. Sim. Então eu vou ter que ver dentro daquela linha que eu escolhi, qual criação ou qual linha de sangue, né, dentro daquela linhagem, qual linha de sangue que vai me atender melhor. É importante esse trabalho de pesquisa, não é simplesmente ir lá e comprar um cachorro. Exatamente. Exatamente, que eu ia te falar. Eu penso dessa mesma forma. Aí, qual a diferença, assim, um cão de guarda territorial para um guarda pessoal? Dá para ter os dois num cachorro só? Ou não? Putz, eu quero para guarda territorial, você vai buscar um determinado... fenotipo, né? O fenótipo é a aparência. Aparência, dele. Isso. Olha, assim, é o que eu falei até antes. Se o cachorro for trabalhar exclusivamente como guarda patrimonial, né? O cachorro vai ficar lá cuidando da minha casa. É bom esse cachorro que tenha uma agressão mais marcada, um cachorro que tenha esse quesinho de insegurança. Normalmente ele funciona melhor, porque qualquer ameaça ele já vai começar a dar alarme e vai partir para agressão. Se eu tiver um cachorro muito confiante, ele vai depender dele encarar aquilo como uma ameaça ou de um acionamento do condutor, por exemplo, e do dono. Em contrapartida, se ele é muito seguro, ele é mais eficiente numa situação de combate, né? Então, quando a gente fala em guarda patrimonial, eu gosto mais daquele cachorro que tenha um pouquinho de insegurança, pouquinho. Agora, se é um cachorro meu para trabalhar comigo, pelo contrário, eu até gosto de um cachorro que não é qualquer coisa que assusta ele, não é qualquer situação que fica toda hora. Exato. Agora, eu coloquei a mão na coleira aqui e deu, né, só de eu chegar, como eu tocar o cachorro, ele já foi condicionado a uma situação de ameaça. E aí ele já abre agressão. Então, é um cachorro mais confiável numa situação, numa necessidade e mais dificilmente eu terei um acidente também, tá? Só que ele depende da interação com o condutor e com o dono. Então tem sim uma diferença. Mas esse cachorro não serve para aquela situação e vice-versa?
servem. Os dois servem, mas qual que é melhor para aquela situação? Né? Existem perfis melhores para uma situação ou outra situação. Entendi. Tá. Na enquete lá que a gente fez, um colega perguntou assim, o pastor alemão em linha de trabalho está copiando o Malinois? Eles falam assim, por que vocês estão... Não é copiando, ele falou, por que estão deixando tão parecido com o Malinois? Eu falei, eu acho que é o inverso. O que você acha disso? Eu acho também que é o contrário. Na verdade, o pastor alemão, lá, aquele que a gente mostrou, 1899, sim, era um cão muito parecido com o Malinois. Mali, né? Morfologia e tudo mais, né? Aí o pastor alemão foi tendo essa mudança para o que a gente vê hoje, que é o cão de exposição, mas alguns criadores, né, principalmente os criadores de trabalho, eles mantêm uma morfologia mais funcional. E é o cachorro que normalmente o cara vai ver comparado no mesmo campo, talvez, com o Malinois, que é o cachorro de proteção, é o cachorro de esporte. Então, talvez tenha dado essa ideia, né, para quem fez a pergunta, que o pastor alemão parece tá copiando o Malinois. Porque não conhece, acho que a linha de trabalho e olha para a linha de exposição e acha que o pessoal tá migrando. Que essa linha é nova, e na verdade é a linha mais antiga. É a mais antiga, é isso. Exatamente. Assim, quando você busca uma cruza, o que você busca? Qual é o seu objetivo final numa cruza bem feita com seus cães? Primeiro ponto, melhorar a saúde. Então, como eu falei, todo cachorro tem algum problema de saúde. Não existe cachorro perfeito, não existe ser humano perfeito, não existe, né? Então, eu sempre vou pegar os detalhes ali, o que aquela linha, o que aquele indivíduo traz que poderia ser melhorado. Meu cachorro deu um filhote displásico. Então, é um sinal de alerta. Eu tenho que sempre usar uma fêmea de uma linha que seja muito saudável para isso. Meu cachorro, de repente, tem uma falha dentária. Ou meu cachorro, de repente, tem uma... propensão maior a dermatite ou um problema, sei lá, né? Tem N problemas aí que todas as raças têm, todos os cães têm. Então, primeiro ponto, questão de saúde, o que eu preciso melhorar. Outra coisa, hoje a gente tem coisas que você olha e você não vê e aquele cachorro talvez nunca vá apresentar. Mielopatia degenerativa. É uma doença parecida com ela, né? A esclerose múltipla, vamos colocar aí no ser humano. 40% dos pastores alemães são portadores. Portadores não quer dizer que ele vai desenvolver, quer dizer que ele tem um alelo para aquela doença. Então, eu não posso acasalar 2 cães portadores, é uma doença recessiva, 2 cães portadores, porque aí, de 2 cães portadores, 25% aproximadamente tem a probabilidade de desenvolver aquela doença. Para mim, isso é inconcebível. Como eu falei, já que eu escolho, eu nunca vou escolher 2 cães portadores. Que a prioridade realmente é a saúde do bicho. Exatamente. Então, eu testo meus cães, né? Mando a amostra de DNA. Hoje a gente faz esse teste aqui no Brasil também, tá? Lá é um mais completão, mas para mais de 200 doenças a gente faz testes. Inclusive, tem uma empresa aqui do Brasil que também está melhorando essas questões, desenvolvendo testes novos. E como eu testo fora... Então, eles pegam esses meus cães testados, eles mandam a amostra aqui do Brasil e aí eles comparam com os testes deles. A gente sempre está fazendo, né, proporcionando essa melhoria aqui também para o mercado nacional. Então, o primeiro ponto é saúde, tá? Segundo ponto, aí é o temperamento. E quando a gente fala em temperamento, também tem uma questão que é saúde. Por exemplo, eu não quero produzir, né, nascer ali no meu canil um cachorro medroso. Porque um cachorro medroso estourar um foguete e tal. Esse cachorro não tem qualidade de vida. Então, também não posso reproduzir cães. Esse cachorro a gente vai ter que... Final de ano, vai ter que colocar a música, vai ter que colocar ele para baixo da cama, tampar os ouvidinhos dele. E esse não é a função. O bicho sofre, né? Então, assim, o cachorro tem medo de fogos e tal. E o cachorro medroso, a incidência de acidente é maior, né? Com certeza. Porque ele vai se defender, ele tá com medo, ele vai se defender com o quê? Com a mordida, né? Normalmente não é uma mordida que é mais, né, morde larga. É mais para avisar, né? Mas ainda assim causa muito acidente e a maioria dos acidentes. Inclusive cães pequenos, né? São os cães que mais mordem. Sim. Né? Exatamente. O veterinário amigo meu falou, eu levo mais mordida de chihuahua, de cachorro pequenininho do que de cachorro grande. Apesar que você olha um cachorro grande, você já vai com mais cuidado, né? E o pequenininho, ele vai você acha que não vai dar em nada, ele é onde que ele te acerta. Então, assim, primeiro ponto, saúde, aí temperamento, né? Essa questão do equilíbrio, as características que eu quero, e também a questão da estética, né? A parte funcional. Aprumos, por exemplo. É importante que o cachorro tenha aprumo correto, né? Alinhado, aquele cachorro que fecha jarrete. Não fica... um cachorro, sabe? Ele vai ter mais problema articular futuramente, né? Então, olho tudo, cabeça, linha superior,
Se eu quero um cachorro que morda, por exemplo, como um pastor alemão, ele tem que ter um masseter desenvolvido, vai ter uma mordida mais forte, né? A conformação do crânio para ter um latido mais grosso, posição de orelha, como eu falei. Então, tem uma série de características que eu olho, mas do ponto de vista funcional e também estético e beleza. Então, o couro, o cachorro escuro, o cachorro mais vermelho, né? O cachorro grande, o cachorro... Então, assim, são vários detalhes, mas nessa ordem, saúde, né? Física e mental, temperamento e morfologia e beleza. E morfologia funcional e beleza. Dá para sair capa preta, linha de trabalho ou não? Dá, eu tenho, né? Agora mesmo eu tô entregando uma ninhada, a mãe é capa preta, o pai é preto. Eu tinha 2 fêmeas pretas e 3, uma capa preta e 2 machos capa pretas, né? Então, segue aquela ordem, né? Assim, a maioria dos pastores de trabalho, porque a gente não leva tão a sério a questão da cor. É secundário, vamos colocar assim, né? Então, é o cinza, é a ordem... Saiu porque tinha que sair. É a ordem de dominância. Você não vai buscar isso? Não, mas eu até busco. Eu até busco. Mas assim, eu não excluo por ser cinza, eu não excluo por ser preto, eu não excluo, né? E eu não excluo por ser capa preta, por exemplo. Das cores, dentro da genética de trabalho, é a que tem menos procura. É o como capa preta. A maioria das pessoas querem ou cinza, ou preto, ou bicolor, que é aquele capa preta fechadão. Fechadão e as patas, a pontinha amarelinha, né? Esse capa preta com cara de bonzinho é o que as pessoas menos procuram na linha de trabalho. Na linha de trabalho. Porque normalmente já estão procurando um cão de companhia e guarda. Mas eu não excluo. Então, assim, eu tenho capa preta também, acho lindo. Tem uns capa pretas maravilhosos lá. Até teve um rapaz que me perguntou, ele falou assim, que lá na Argentina... Os criadores de linha de trabalho e linha de exposição trabalham juntos. Aqui no Brasil tem isso ou não? Tipo, sei lá, mescla de conhecimento ou procuram fazer algum trabalho junto, intercambiando as duas, ou tem uma certa resistência aqui no Brasil que não tem na Argentina? Tem, assim, um pouquinho em todo lugar, né? Tem, assim, porque quem já procurou o cão de trabalho é porque não simpatiza com certas características do cão de exposição e vice-versa. Mas é uma raça só, é um clube só, na Argentina, aqui. Então, acho que, assim, quanto mais a gente unir forças, é melhor. Eu não preciso procurar na minha criação esse cachorro padrão que eu tô vendo aqui, porque não é o que eu quero. Mas tem gente que quer, né? E é muito melhor a gente fazer uma festa junto e um clube juntos e ter veterinários e núcleos tudo junto do que ficar trabalhando separado. Né? Então, essa questão de, às vezes, a pessoa briga dali, briga daqui, existe na Argentina, existe no Brasil. Agora, por exemplo, o CBPA, a predominância de criadores de cães de exposição. Até porque são a maioria no Brasil, né? Mas eu sou do Conselho Superior. Quem me elegeu para ir para o Conselho Superior foram criadores de exposição. Né? Eu faço parte da comissão de criadores. Quem me chamou para fazer parte da comissão de criadores? Foram criadores, juízes de cães de exposição, né? Então, a gente tem esse intercâmbio também, eu acho isso super saudável. Mas tem pessoas que procuram, tem briga pra caramba também. Eu imagino que deve ser. É igual time de futebol. E tem na Argentina e tem aqui. Eu não acho, até porque eu tenho muito contato com criadores de trabalho na Argentina. De exposição não, mas de trabalho eu tenho contato com muitos criadores. E todo mundo fala que é a mesma coisa, né? Tem essa... De fato, tem algumas pessoas unidas e tem uma grande maioria que talvez não seja, né? Mas isso aí a gente vai contornando, vai alinhando e as pessoas com o tempo também vão percebendo que não adianta ficar brigando com você. Pelo contrário, né? Deixa eu seguir meu rumo. Na minha criação eu faço muito isso também, viu, Alessandro? Lá atrás, né? Quando você está começando a criar. Então assim, eu vou agradar fulano, ciclano e beltrano, eu vou seguir o padrão do criador X. Aí sempre alguém vai falar mal do teu cachorro. Com certeza. Alguém vai falar bem, mas 2, 3 vão falar mal. Não, sempre. Tem sempre um para ir ser do contra. 1, 2, eu vejo. Você coloca as postagens, você fala... mas e se? Tem sempre o se, tem sempre o cara... Não, é um absurdo, não vai estar concordando, sempre tem. Então hoje eu crio assim, para agradar a mim. Sim. Te agradou também? Legal, pô, vem junto comigo. Mas a minha criação tem que agradar a mim. E aí quem... gostar também, beleza, não agrado ninguém, não faço nada para agradar ninguém, respeito todo mundo, né, que tem um ponto de vista diferente, que cria de uma forma diferente visando outra coisa, e a minha agrada a mim, e boa, me respeita que eu te respeito, e funciona bem, assim, sabe, eu dentro do pastor alemão, dentro de outras raças, eu só faço amigos, né, onde eu vou, isso que eu tenho amizade, não tem um lugar que eu falo, vai ter um cara lá, eu não quero compreender, não.
Onde eu tô, para mim, assim, como eu falei, a satisfação pessoal não tem nexo eu ficar arrumando briga. É exatamente isso. Agora uma última pergunta aqui, que o nosso tempo também já está acabando. Assim, quando você gosta do assunto, gosta do que está fazendo, gosta do que está falando, o tempo voa. Uma pergunta que eu queria fazer para você, assim, a sua criação é como se fosse um nicho de mercado, né? Você atende um certo nicho. Antigamente, década de 80 e 90, em São Paulo nós tínhamos muitas casas com quintal grande, então era comum o pessoal buscar um cão de proteção, um cão maior para fazer proteção, cuidar da casa, cuidar da família. E hoje em dia, a gente está vendo dos anos 2000 para cá, um processo de verticalização em São Paulo, muito prédio, muito prédio. Você sentiu alguma mudança no seu negócio? Quando eu falo negócio, porque é um negócio, mas, assim, na questão de pessoal te procurar para ter um cão de proteção, porque agora você olha, Shih Tzu, Chihuahua, você vai no prédio, é só esse tipo de cachorro, né? Você acha que diminuiu? Eu vinha fila, eu tinha 2 vizinhos que tinham fila. Sim. E hoje em dia você não vê mais, aquelas casas estão derrubando e fazendo prédio. Você sentiu alguma mudança, não? Tá, para mim, não. Né? Porque cada ano eu venho melhorando, cada geração eu venho melhorando, então cada ano eu tenho mais procura. Certo. Né? A procura pelos meus cães só aumenta. Mas quando a gente vê, em modo geral, na criação de cães, eu acompanho muito a criação de várias raças, não só do pastor alemão. Né? Faço curso para criadores de outras raças também. E aí a gente vê, sim, esse perfil mudando. Né? As pessoas hoje procuram muito mais cão de pequeno e médio porte. Cão de grande porte tá saindo. Tá saindo, até porque moda. Você não vai vender muito aqui em São Paulo. A gente fala vender. Para São Paulo vai sair mais cachorro de pequeno para médio do que de grande. Então você começa. Eu vou mandar ou para o estado de Minas, que ainda tem fazenda, ou vai exportar. Tá indo mais ou menos nessa linha. E até porque às vezes as pessoas têm uma ideia errada que um cão, por exemplo, de grande porte não pode ir para apartamento e um cão de pequeno porte pode. A gente pega raças de pequeno porte que não ficam no apartamento de jeito nenhum sozinhos. E tem um Golden Retriever da vida que vive super bem em um apartamento. Então não é, né, de novo, é por falta de conhecimento de raças, né, da maioria das pessoas, mas as pessoas têm essa impressão que cachorro de pequeno porte eu posso colocar qualquer um em apartamento. E não é. Você pega um Jack Russell, você pega o Basenji que eu tenho, você pega várias raças de pequeno porte e os caras ficam loucos dentro do apartamento. Tem que ter um manejo correto, especial. A questão é o manejo também, né? É o manejo. E pega, de repente, um pastor alemão. Eu tenho clientes que têm 2 pastores alemães dentro de casa. Nossa, mas eles vão ter trabalho, porque eu tenho o meu lá, na hora que ele faz as necessidades dele, você tem que recolher com pá, que é 1,5 kg, né? Imagina um apartamento. É que o pessoal normalmente que está em apartamento costuma também fazer 2 passeios, né? Às vezes 3 passeios diários. E aí o cachorro acaba não fazendo, né, as necessidades dentro do apartamento. Então é isso. Né? Qual que é o meu tempo que eu tenho com o cachorro? Eu vou passear, eu não vou. É dedicação, é o tempo todo. Eu vejo que o meu lá é dedicação. De manhã, fazer tudo que tem que fazer, senão, coitado do cachorro, ele vai ficar louco. O meu quintal é grande, mas ele tem que sair, tem que gastar energia. É dedicação. Não é um boneco, um brinquedo que você pega, coloca lá na estante, depois você volta, brinca com ele de novo, não. É o tempo todo. E até custo, né? Um cachorro pequeno, ele tem um custo menor, normalmente come menos ração, normalmente tem um pouco menos de problema também de articular, por exemplo. Então, hoje as pessoas, né, também olham muito esse lado e de fato, assim, quando a gente pega, eu acompanho muitos 10 cães mais criados no Brasil, nas 3 principais sinofilias do mundo, né? Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, enfim, China, e a gente vê que, assim, a tendência é ir para cães menores. Os cães maiores, que foram a maioria, hoje são em torno de 30% Exato, é isso dos cães. E eu, assim, quando fala cão funcional, não só o pastor alemão, eu gosto de cão funcional. Aquele Border Collie, o pastor australiano. Eu vi esses dias aí, eu achei muito interessante, aquele americano, que eles falam que é aquele cão de aponte. Tem um senhor que cria essa raça lá em Minas Gerais. Então, assim, eu gosto de cão funcional. Lógico, o cão vai ser funcional se ele tiver aptidão para aquela função. Se ele não servir numa ninhada de 5, pelo menos um não vai servir para aquela função, ele vira um pet.
Mas eu, com essa questão de conhecer o pastor, eu fiquei, assim, muito aficionado com essa questão da funcionalidade do cachorro. E eu acho que é interessante quem adquirir um, tentar manter isso daí. Até você faz um trabalho de seleção para um cachorro funcional. E você, para que você quer o cachorro? Eu quero para ele ficar comigo na sala. Você não fica um pouco... todo um trabalho de genética, tudo, e ele, no final ele vai virar um petzão? Ou não? Eu tenho um cuidado assim, esse cachorro vai ter as necessidades dele supridas, isso é importante para mim, né? Uhum. Às vezes um cachorro de apartamento, pet que passeia, tem uma vida melhor do que o cara que deixa o cachorro lá... Na fazenda largado. Uhum. Né? Então eu olho muito esses dois lados. E por mais que eu crie cães de trabalho, a sociedade está mudando. Exato. Então a gente muitas vezes não tem mais aquela situação do cachorro, né? Como a gente estava falando, o cão de guerra, o cão que vai morder pessoas, o cão que vai saltar, obstáculo de 2, 3 metros. Isso aí hoje já não é mais a maioria. Então, dentro do meu programa de seleção, eu já seleciono cães que tem uma energia mais baixa e que tem um link maior com pessoas e que ele vai se sentir bem como? Vivendo ao lado da pessoa, passeando 2, 3 vezes por dia. Né? Então... para mim isso não é um problema, contanto que a pessoa saiba exatamente que existe esse cão aqui com esse perfil e existe esse outro que é o perfil para você, né? Aí a pessoa realmente vai ter o cachorro que agrada a ela, que se adapta àquela rotina, e aí vai ficar bom para ela e para o cão. Essa é a minha preocupação. Tem que estar bom para o cão e para a pessoa. Aí a relação é muito legal. Não pode estar bom só para um dos dois lados, que aí desanda, né? E aí o cachorro acaba sofrendo com isso, sendo abandonado, ou mesmo a pessoa. Conheço pessoas que, assim, mudaram totalmente a rotina, a vida delas por causa do cachorro, para atender o cachorro, as necessidades dele. E aí a vida da pessoa fica muito ruim. Então também não quero isso. Né? Tem que estar bom para os dois. Aí é benéfico. Sim. Eu conheci uma pessoa que... Eu tenho um problema com a minha cachorra, aí me chamou lá, tal, comportamento, minha cachorra é isso. Ela atazando os outros cachorrinhos. Aí eu fui lá. Daqui a pouco ela morava com a mãe dela. E a mãe dela tinha uma cachorrinha que era a preferida. Aí eu fui olhando o ambiente onde eles estão vivendo. A cachorrinha da mãe podia fazer tudo. E a cachorrinha dela não podia fazer nada. E o problema não era a cachorrinha dela, era a cachorrinha da mãe. Aí a mãe falou, não, a gente pega, a gente vai adequar aqui, vamos colocar um portãozinho aqui, ela não passa, o cachorro vai ficar aqui. A mulher customizou a casa inteira dela, em vez de cuidar do comportamento, do manejo do cachorro, ela mudou completamente o layout da casa para atender os cachorros. Eu falei Aí eu chamei ela num canto e falei, o problema não é sua cachorra, o problema é sua mãe. Você vai botar sua mãe pra fora? Ela falou, ai, moço, eu não posso. Eu falei assim, então não tem o que fazer, porque você vai te direcionar para fazer um manejo, alguma coisa, e ela não vai estar mantendo aquilo que é o ideal pro cachorro, você não vai resolver o problema, vai dar mais frustração. Mas enfim, isso aí é um assunto para outro dia. Nosso tempo tá acabando, Dimas. Eu agradeço você ter vindo aqui. Tem muita coisa para perguntar, para falar dessa raça do cachorro, do pastor alemão. Eu anotei um monte de coisa aqui, mas não vai dar. Vamos deixar um compromisso marcado aí para uma próxima, para a gente tentar elucidar como é que se diz? A falta de informação do pessoal a respeito da linha de trabalho. Tá? Então, agradeço muito você ter vindo aqui. Nós vamos estar falando mais sobre o pastor alemão. Com certeza é uma raça que ela vai, como que eu quero dizer assim, vai solucionar os problemas que tem com a melhoria e vai ser o top de top das raças que eu mais adoro. Só uma última pergunta, para encerrar mesmo. Para onde vocês querem, qual é o caminho que vocês querem levar a linha de vocês, o pastor alemão? Qual o caminho a ser seguido para sempre estar melhorando? Eu acho que, como eu falei, né, melhoria sempre de saúde, tem essa questão e manter a versatilidade. Né? Exato. Grande questão do pastor alemão é essa versatilidade. Como eu falei, eu tenho um cão de terapia para quem, de repente, tem alguma questão de assistência emocional, tem o cão de polícia, tem o cão de busca e resgate. Então, assim, é preservar o cachorro em cada uma dessas características que ele pode atuar. Né? O cão de guia de cego.
Então é manter isso. Porque ele é bom com em tudo. saúde, exatamente. Ele é bom em tudo. Não é aquele, é um pouco de cada. Não, ele é bom em tudo. Ele tem 5 funções, ele é bom nas 5. É claro que, né, tem aquelas linhagens mais indicadas para cada uma dessas funções, mas é uma raça muito versátil, é bom para isso, muito equilibrada, né? Então é manter, eu acho que o pastor alemão, assim, a gente precisa só manter. Manter o que está sendo e feito. o que puder melhorar a questão de saúde dele, mas é um cachorro que já tem aí bastante, né, adeptos aí, bastante gente que gosta dele, e interessante também que eu vejo assim, frequentemente a pessoa fala, eu tive um pastor alemão na minha infância, marca a infância do cara, a vida inteira ele lembra daquele pastor alemão, ele quer ter um pastor alemão. E um outro detalhe que eu acho muito legal, que teria que falar num outro momento com certeza, mas assim, a preocupação com o abandono de cães, né? Exatamente. Que é algo assim muito preocupante e que a gente acontece muito, principalmente nessa época do ano que nós estamos aqui. Acontece muito. E quantos pastores alemães têm em abrigo? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Por quê? Porque realmente é uma raça que se encaixa em vários perfis. Então, assim, se eu eventualmente tenho meu pastor alemão e eu vou mudar, porque eu vou para um apartamento, para o exterior, não posso levar, eu sempre tenho alguém que já acompanha meu cachorro e quer. Ele fala, pô, eu quero o teu pastor alemão. Porque é uma raça saudável, equilibrada e tudo mais. Então, eu acho que a gente manter isso, né, é muito importante também, não só no pastor alemão, mas em outras raças também. É isso aí. Então, estamos chegando ao fim do nosso primeiro programa. Quero agradecer a participação do Dimas. Segue o Dimas no Instagram, que vai estar aqui ó, no rodapé da telinha. Quem tiver interesse de adquirir um cachorro do Dimas, só entrar em contato. Aí ele vai falar se tem cães disponíveis, se é sob demanda, se já tem filhote pronto. Então é isso. Segue o nosso canal, pessoal. Se inscreva. Aperte o sininho, clique lá no sininho, prestigie a gente, porque aqui vai ter conteúdo muito bacana para quem é vidrado nesse mundo da sinofilia, nesse mundo pet. E quero só agradecer a todos aqui que participaram do nosso programa. É isso aí, um bom dia a todos e até o próximo. Valeu.